Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Ribeiro Campos. Eu trago a proposta da disciplina Literatura Infantil para os cursos de Letras e Pedagogia. O título da minha apresentação é Livros Ilustrados, Livros com Ilustração e a Importância da Leitura em Sala de Aula. Antes da gente começar a conversar sobre o assunto, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou graduado em gravura pela UFRJ, especialista em literatura infantil e juvenil também pela UFRJ, mestre em teoria da literatura e literatura comparada pela UFRJ, com pesquisa já voltada para a literatura infantil e juvenil. E no momento eu sou doutorando em estudos de linguagem pela UF, também com pesquisa em literatura infantil e juvenil. Eu sou escritor, ilustrador, quadrinista e professor. Bem, eu sempre começo essas minhas aulas falando da importância de o professor ser também um leitor. Então é importante que ele goste de ler também, porque isso vai até transmitir mais verdade para as crianças, para a turma, né? Então eu falo sempre dessa questão da mediação e também desses contato com as obras, que a partir desse contato vai existir a fruição, esse entendimento, essa interpretação dos livros, dos textos que vão ser apresentados pelo professor, pela professora. E essa mediação, ela vai estar muito integrada com as estratégias de leitura que esse professor vai, vai ganhando habilidade ao longo do tempo. Claro, também observando a turma, as crianças, vendo os assuntos que elas gostam, que elas se interessam, e também na observação da, da literatura que está sendo apresentada e como esses livros podem se encaixar ali na rotina da aula. E além dessas estratégias, né, que também vão ser de interpretação na leitura e de sensibilização estética e afetiva. Então, antes da gente começar a realmente ler o livro, vai mostrar a capa, chamar a atenção para o título, perguntar a partir daquele título o que seria a história, vai mostrar os nomes dos autores, o autor da palavra, que é o escritor, e o autor da ilustração, que é o ilustrador. Tudo bem que essas duas funções podem ser feitas por uma única pessoa, mas também tem um caso de ser um escritor ou escritora e um ilustrador e ilustradora, e chamar a atenção que os dois são autores do texto. Mostrar também o tamanho do livro, se é capa dura, se é capa cartonada, se é grampo, lombada. Apresentar esse livro antes realmente de começar a história, né? E também ter uma ideia de que todo texto é multimodal. O que é isso? Ele necessita de duas ou mais linguagens para comunicar. Então, no livro ilustrado, a gente precisa do texto verbal, das palavras, que estão em diálogo com as ilustrações, as imagens visuais. E aí, a partir desse encontro dessas duas semioses, dessas duas linguagens, é que a gente tem é, esse resultado que é o livro ilustrado. Bem, Linden classifica o diálogo entre texto verbal e imagens visuais a partir da gradação da importância na interação dessas duas semioses. Os livros com ilustração são obras em que a parcela verbal predominante está acompanhada da parcela visual, mas é autônoma. Bem, para a gente esse livro não é tão interessante, porque ele vai ter muito mais texto verbal, vai ter muita palavra, e se tiver imagem, vai ser uma imagem que está ali, mas ela não é necessária para o entendimento do texto verbal. Então, tá aqui para a gente conhecer os diversos tipos, né, de interação entre texto verbal e imagem visual, mas o que interessa para a gente é o outro tópico, né?
é a outra classificação. Os livros ilustrados são obras em que a parcela visual é predominante e a parcela verbal é necessariamente articulada visual. Então essas duas linguagens elas andam juntas, né? Então, eu, na hora de, inclusive, apresentar o livro na leitura, ler e mostrar, ver as ilustrações, perguntar para as crianças que elas estão vendo, porque normalmente elementos estão apenas na parte visual e não no texto verbal. Então é interessante para as crianças também olharem, prestarem atenção nas ilustrações. Outra classificação é essa de livros-imagem, que são obras sem texto verbal, apenas imagens visuais que apresentam uma narrativa. Então, ela não tem texto verbal, não tem nenhuma palavra, e a história é contada a partir dessa sucessão de ilustrações. Então, uma ilustração depende da anterior, né? E a que vem depois vai depender das outras que vieram antes dela. E a partir daí a gente consegue formar, imaginar e criar uma narrativa. Para além dos livros ilustrados, a gente também tem as histórias em quadrinhos, que são uma expressão com disposição compartimentada de quadros justapostos em sequência ao longo das páginas. Então, nos livros ilustrados, a gente tem às vezes ilustração numa página ou numa página dupla, mas os quadrinhos são diferentes, né? Ele tem vários quadros ali dentro da página e essa sequência de quadrinhos é o que dá o ritmo, o tom da história. Tudo bem que a gente tem alguns livros ilustrados que pegam um pouco essa estética do quadrinho, né? Também funciona. Entende-se dessa forma que o livro que contém ilustrações, livro com ilustração, livro ilustrado e livro-imagem, como forma específica de expressão. Logo, a história em quadrinhos também é um tipo de linguagem que tem sua própria forma de expressão. Aqui é uma forma de classificar, né? A gente pode falar livro no geral aqui, né? Com ilustração, livro ilustrado, livro imagem, e história em quadrinhos, uma classificação em separado, tá? Voltando com Linden, ela classifica o tipo de diagramação do livro, ou seja, como os elementos estão dispostos no miolo e na capa da obra. A dissociação e a alternância entre página de texto verbal e a página com imagem visual. Normalmente a ilustração na página direita e as palavras na página esquerda. Por que na página direita? Porque quando a gente abre o livro é a primeira página que a gente vê. Então ela tem mais destaque, né, se a gente for comparar com a esquerda. Então tem essa separação, né, tudo muito bem dentro do seu próprio espaço. A associação reúne no espaço de uma página imagem visual e texto verbal. Então, na mesma página você tem as duas linguagens. Compartimentação é a diagramação próxima à história em quadrinhos, dividindo a página ou a página dupla em diversas imagens emolduradas. Foi o que eu falei, né? Então, alguns livros ilustrados eles pegam emprestado a estética do quadrinho. E conjunção, em que os textos verbal e imagens visuais estão articulados em uma composição geral, normalmente em páginas duplas, sendo o texto verbal parte integrante da imagem visual. Então essa palavra ela não está numa caixa apenas de caixa de texto, né? Ela está muito mais integrada à ilustração, né? Ela é quase também como se fosse parte dessa imagem, a imagem visual. Essa palavra, essas letras, elas estão ali como se fosse também um desenho. Os enquadramentos. O enquadramento a gente usa muito em história em quadrinhos, mas na literatura infantil, no livro ilustrado, isso também pode ser encontrado. Até porque isso traz emoção, traz um mergulho melhor na literatura, né? Na obra ali que a gente está em contato. Então temos o close, é que a câmera chega o mais próximo possível do personagem. O plano médio em que o personagem é visto de corpo inteiro,
Plano geral ou panorâmica é uma tomada ampla e horizontal, então é para mostrar muito também cenário, de repente quer mostrar onde a história está acontecendo, então costuma ser um plano geral. Plongée ou visão de pássaro com a visão do leitor olhando de cima para baixo e contra-plongée ou visão de verme com uma visão do leitor de baixo para cima. Esses enquadramentos eles também vieram do cinema, né? Muitas coisas vieram do cinema também. E aí a história em quadrinhos pegou emprestado do cinema e os livros ilustrados também podem usar, que é só uma forma de ganhar, de trazer mais qualidade para a leitura. Com o conhecimento sobre os enquadramentos, também observamos a composição de um quadro, ou seja, como os elementos estão dispostos a fim de que sejam agradáveis para a leitura da imagem, além da clareza na mensagem. Esse aqui está mais voltado para a história em quadrinhos, mas a gente também consegue olhar para essa citação e também utilizar de alguma forma no livro ilustrado, tá? Que como um enquadramento pode trazer realmente mais emoção, mais urgência, ou mais calmaria, mistério. Tudo como os elementos estão dispostos facilitam na hora da gente entender ou se emocionar com a história. Trago aqui um exemplo que é o Moscas e Outras Memórias, da Eve Ferretti e da Fabiola Werlang. Aqui a gente tem aquela forma de texto, né, que um lado é apenas o texto verbal e o outro lado é a ilustração. Percebam como a gente demora um pouco mais, é como se fosse mesmo uma contemplação, né? Por esse espaço em branco que fica ali ao redor do texto verbal. E quando a gente vai para a imagem, a gente também se demora um pouco ali para olhar, porque afinal de contas não tem nenhum texto verbal atravessando essa imagem. Então a gente costuma parar um tempinho a mais para ver também esses detalhes. E aqui o Menino Quadradinho, do Ziraldo, que é um livro que é muito interessante porque ele traz a estética do quadrinho e depois a estética do livro com ilustração, né? Para falar sobre esse desenvolvimento desse menino. O quadrinho muito mais voltado para o universo infantil, enquanto o livro com ilustração é entendido como uma literatura mais voltada para jovens adultos e adultos. E aqui a gente tem então esse livro que traz esses elementos de linguagens diferentes, né? E aqui a gente vê elementos muito característicos do quadrinho, né? Os balões, a compartimentação da página nos quadros, apesar dessa página dupla aqui ser uma imagem geral, né? Uma imagem que é completa, que está dividida pelos quadros. Essas são as referências da minha aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.